Chega um momento em nossas vidas que tudo precisa mudar. E essa mudança começa por dentro. Você não precisa viver hoje sua velha vida. Existe o novo, existe algo melhor para você. Nosso Deus é um Deus de novidade de vida e o seu desejo sempre foi fazer novas todas as coisas. Hoje, em nossa sexta e última mensagem, seremos convidados a confiar que Deus tem preparado um novo propósito para cada história. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, temos um esboço digital para você no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e também em nosso site, que pode ser acessado pelo QR Code. Novos começos, novas histórias, novas promessas. Abra seu coração e coloque sua atenção no que o Espírito Santo vai falar com você. Seja bem-vindo e vamos celebrar, porque o novo de Deus chegou. Igreja da Cidade, uma família para pertencer. Chegamos à nossa sexta semana da série New, celebrando o novo de Deus, aprendendo a viver o novo de Deus. Eu tenho certeza que algo novo aconteceu na sua vida nessas 6 semanas. Quantos podem testemunhar isso? Amém, aleluia. Que bom que você tem correspondido a esse chamado de viver o novo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é a base da nossa série. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Essa é a vida cristã. A vida cristã é um novo caminho em meio ao deserto. A vida cristã é novidade de vida todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. Também a palavra de Deus nos fala que essa vida nasce quando a vida velha acaba. Uma vida velha onde nós estávamos no nosso vazio, no nosso pecado, na nossa distância de Deus. E aí o pastor Carlito fala que não tem como viver o novo de Deus com uma vida de pecado. Então a gente deixa os velhos hábitos para trás e a gente reaprende a viver a nova vida. No nosso espírito, essa vida já está prontinha, mas na nossa alma, no nosso coração humano, nós estamos aprendendo a viver esse novo, e esse é o propósito dessa série, que a gente caminhe nesse novo de Deus. E hoje, na última mensagem, vamos falar do novo propósito. Se você perdeu uma das mensagens da série, você pode pegar lá no nosso canal para então assistir, ou se você quer revisitar uma das mensagens, encaminhar para alguém, está tudo lá no nosso canal ICTV. Então vamos para novo propósito. Filipenses 3, verso 10 diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Então, conhecer a Jesus significa também participar do propósito da sua vida, do propósito da sua morte e da sua ressurreição. Como cristãos, nós temos que entender a profundidade disso. E para a gente caminhar nessas verdades, nós vamos hoje para João capítulo 17. E antes de ler os primeiros 10 versos de João 17, eu quero falar um pouquinho sobre esse capítulo. João 17 está dentro do sermão, das palavras de Jesus, onde ele mesmo está falando sobre a sua crucificação. Ele começa a falar abertamente. É também conhecido como um único sermão, e o capítulo 17 é a oração final. De 13 a 17, Jesus está falando desse mesmo assunto. E quando a gente chega no capítulo 17, é como se a gente chegasse no clímax, como se a gente chegasse no momento mais importante de toda a sua fala. Nessa oração é como se Jesus abrisse o véu que nos separa
do conhecimento de quem Ele é, da revelação dEle, e a gente pudesse ouvir uma conversa íntima que Ele está tendo com o Pai. É algo de muita profundidade, onde Ele vai nessa conversa falar do amor, da missão e da redenção. Charles Spurgeon, ele fez uma série de pregações em cima de João 17. Ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Ele, que foi o jovem pregador inglês, ele fala sobre esse capítulo, algo como: este capítulo é o mais santo da Bíblia. Pise com cuidado, pois você está em solo sagrado. Aqui, a oração de Cristo revela a profundidade do seu amor por nós e seu compromisso com a vontade do Pai. Spurgeon chega a chamar esse capítulo como sendo um solo sagrado, mas para ele é como se fosse o mais sagrado de toda a Bíblia. Riley, o bispo anglicano, fala assim: João 17 é uma janela aberta para o céu, é o coração de Jesus derramado diante do Pai em favor dos que o seguem. Nenhuma parte da Escritura nos mostra tão claramente o que significa ser um com Cristo. E também o comentarista bíblico e teólogo F.F. Bruce, ele diz assim: o capítulo 17 de João serve como uma ponte entre a missão cumprida de Cristo e o envio dos discípulos ao mundo. Ele revela que a unidade cristã tem sua origem na Trindade e seu propósito na missão. Olha que interessante, esse capítulo, ao mesmo tempo que nós temos Jesus dando um sinal que Ele está finalizando a missão, Ele está concluindo todo o seu trabalho, do seu chamado, do seu ministério público, Ele está indo para os seus momentos finais, Ele também está dando um start, Ele está dando a ênfase mais forte agora para a missão dos discípulos, para a nossa missão. Ele está revelando o coração de Deus nessas duas direções, nessa oração. E essa oração também é conhecida como a oração sacerdotal de Cristo. É uma oração pastoral. Ele está com o seu coração ali, sendo aberto e colocado diante dos seus discípulos e para nós hoje. E ela passa por 3 partes. Primeiro, até o verso 5, Jesus ora por si mesmo. Ele ora por Ele mesmo. Depois ele ora para os seus discípulos, até o verso do 6 ao 19. E depois ele ora por todos que ainda crerão, que vai do verso 20 ao verso 26. Na oração de João 17, Jesus ora por mim e por você. Gente, quando a gente percebe o que Jesus ora por nós, sabe o que a gente já tem aqui de entendimento? A nossa fé é fruto da oração do próprio Cristo. Quanto que você foi despertado para a fé? Quanto que você teve essa percepção de que você precisava de Deus e você buscou a Deus? Quando a sua fé quase desfaleceu e ela não morreu, ela continuou, ela perseverou. Tudo isso também é fruto da oração do próprio Cristo. Ele intercedeu por nós, Ele intercedeu para os que ainda iriam crer. E eu queria então caminhar com você, pensando no nosso propósito, e então conhecendo um pouco mais de João 17. Vamos lá, vamos ler do verso 1 ao 10. E eu aconselho você, convido você a ler do verso 1 até o verso 26, em casa, com calma, talvez relembrando algumas nuances dessa mensagem e lendo todo o capítulo antes de você dormir ou amanhã pela manhã. E vamos agora então do verso 1 ao 10. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora,
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles conheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Que o Senhor traga revelação dessa palavra, dessa oração ao nosso coração nessa noite. Então, o nosso novo propósito de vida, de acordo com essa oração de Jesus, agora que estamos nele, agora que morremos para o velho homem, agora que não vivemos para nós mesmos, o que é esse novo propósito? Primeira coisa, é glorificar a Deus prioritariamente. Glorificar a Deus prioritariamente. João 17:1, Pai, chegou a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Qual que é a prioridade de Jesus? Pensa comigo, gente. Jesus aqui, ele está indo para um lugar hostil. Ele está indo para Jerusalém. Lá, tentaram apedrejá-lo. Imagina como é a cena de você sair de um lugar onde você, aquelas pessoas que andam com você, que você dedicou a sua vida para elas, para formá-las, onde há um relacionamento íntimo de amor, elas estão com medo, você está em um ambiente extremamente hostil, um lugar que desfrutava também e usufruía do poder sobre os judeus, ali o centro religioso do país, o centro econômico do país. Quando ele chega naquele lugar, ele é hostilizado, depois ele vai ser julgado, sentenciado, ele vai à morte, ele vai se entregar por nós. Então é um momento de muita angústia, concorda comigo? É um momento de muitos sentimentos, é um momento de dor, e Jesus, ele não está dizendo, Pai, me preserva, Pai, me livra dessa dor, ele está dizendo, Pai, que eu glorifique o teu nome. O propósito de Jesus, glorificar o Pai, e a oração dele, 100% homem, 100% Deus, lidando com emoções humanas, lidando com tentações humanas, ele está dizendo, Pai, que eu te glorifique, Pai, me ajuda para que eu cumpra a minha missão, que é te glorificar. Sabe, quando nós temos algo que afeta as nossas emoções, algo que nos pega de surpresa, a notícia de uma enfermidade, a notícia de uma dívida que cresceu, que você não sabia talvez que tinha saído do controle, a notícia de algo que afeta os seus relacionamentos mais próximos, algo que te desestabiliza. Qual costuma ser sua primeira oração? Qual costuma ser a minha primeira oração? Muitas vezes o nosso senso humano é de preservação, é de conforto, é de livramento, claro, a gente não faz apologia ao sofrimento, a gente não quer viver no sofrimento, mas muitas vezes, no afã de simplesmente sair do problema, de resolver uma situação, de deixar de ter um sentimento ruim, nós perdemos a noção, perdemos a prioridade da vida, que é glorificar a Deus.
Acima de tudo, eu queria que você pensasse agora, qual que é a situação que você está vivendo? Talvez você entrou num embate, talvez você está nesse momento em uma situação de desacordo, de conflito com alguém. Isso tem tirado a sua paz. Talvez você recebeu notícias desafiadoras. E eu queria que você pensasse, como você pode glorificar a Deus nessa situação? Qual é a palavra que você vai falar que vai glorificar a Deus? Qual é o post que você vai fazer que vai glorificar a Deus? Como você vai gastar os seus recursos financeiros de uma forma que vai glorificar a Deus? Como você pode responder aquela mensagem que te ofendeu de uma forma que vai glorificar a Deus? Quantos estão entendendo aqui? Sabe, até às vezes a própria reunião cristã, o culto evangélico que nós estamos fazendo aqui, muitos lugares têm desenvolvido o pensamento: eu vou para a igreja, para quê? Para receber a minha bênção. Será que a gente vem para a igreja para receber a bênção? Você está em Jesus, sim ou não? Você já é abençoado. Você já é abençoado. Você vem aqui para celebrar Jesus. Você vem aqui para glorificar o Pai. Você vem aqui para crescer na fé. Você vem aqui para ser encorajado e enviado de volta para a sua realidade, para que lá o nome de Deus seja glorificado. Se estamos em Jesus, já somos salvos. Já estamos na mesa do Pai. O nosso principal problema já foi resolvido. E os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão gerando uma glória eterna. Nós não podemos perder essa perspectiva. E Jesus nos ensina, no clímax da sua mensagem, antes da sua crucificação, num dos capítulos mais lindos da Bíblia, na oração mais longa registrada nos evangelhos, Jesus, desde o primeiro momento, Ele já nos ensina que o nosso foco em tudo tem que ser glorificar a Deus. Imagina, gente, se tudo que a gente fizer, a gente tiver esse objetivo, até para comer, sabe, a nossa agenda, o que a gente fala, o que a gente não fala, as conversas que a gente entra e que a gente sai, se for o propósito de glorificar a Deus, tudo muda. E esse foco é tão interessante, porque nesse capítulo, glorificar a Deus tem um foco central. Eu já ouvi que o foco central desse capítulo é a unidade. Só que é a unidade porque a unidade glorifica a Deus. Porque a palavra glória aparece 8 vezes nesse capítulo, e não é por acaso. Então glória é central. E também, o que nós entendemos aqui, no que Jesus está nos passando, é que essa glória está ligada à cruz, está ligada ao ir para o lugar que Deus enviou Jesus para ir. Não teria glória, não teria redenção, não teria propósito cumprido, se não houvesse cruz. Então a glória está ligada à cruz. E isso é o quê? Está ligada à obediência a Deus. Está ligada à obediência e à revelação de Deus. Eu entendi o que Deus me pede, isso é revelação. E eu obedeço ao que Deus me pede, isso é cruz. Porque não é o meu conforto, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o meu sonho, não é o meu sucesso. É o que Deus me pede. É o meu chamado. Amém? A cruz é um caminho para a glória. Você está passando por um sofrimento? Esse capítulo nos mostra que o sofrimento, a espera, sabe, imagina, os discípulos tiveram um nó na cabeça, porque estão esperando um Cristo que agora vai entrar
e vão acabar com todo aquele grupo de religiosos que dominaram, que vão trazer a liberdade para Israel sobre os romanos. E eles tiveram um nó, eles foram ali derrubados nas suas pretensões, porque Jesus tinha deixado claro que o reino dele não era desse mundo. Então a cruz traz uma interrogação, a cruz traz dúvidas, a cruz às vezes dá a sensação de que Deus perdeu, porque o Cristo cheio de glória, o Cristo cheio de poder, o Cristo esperado, está crucificado. E eu quero dizer algo aqui para você. Se você passou por luto, por perda, por dor, por morte, se você passou por renúncia, se você por obedecer a Cristo teve prejuízo, se você ficou sem entender, e você achou que você deveria estar bem, porque tem outros que não seguem a Deus, e também você está mal. Se tem dúvidas como essa na sua cabeça, eu quero dizer algo, você está no caminho para glorificar a Deus. A dor tem um propósito. A espera tem um propósito, o investimento num discípulo tem um propósito, a dor da espera tem um propósito. Você foi chamado para glorificar a Deus. O nosso propósito não começa com conforto, o nosso propósito não começa com sucesso terreno, mas o nosso propósito começa com a decisão de glorificar a Deus em tudo. Não é sobre o que gostamos, não é sobre o que queremos, não é sobre o que sentimos, não é sobre o que precisamos, é sobre a vontade de Deus. Amém? Hoje você está sendo chamado para começar qualquer coisa na sua vida com a seguinte pergunta: como eu posso glorificar a Deus naquilo que eu vou fazer? Como eu posso glorificar a Deus numa resposta de WhatsApp? Num acesso à internet, numa conversa com o filho, num conflito de relacionamento, como eu posso glorificar a Deus? Segunda coisa, onde nós entendemos o nosso novo propósito em Jesus, que o nosso novo propósito é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É muito interessante como Jesus, ele retrabalha conceitos talvez óbvios que nós temos. Porque o que é vida eterna para você? Quando a gente fala de vida eterna, a gente pensa na duração de algo. Se é eterno, não tem fim. Então, assim que a gente pensa em vida eterna. Só que Jesus vira e fala, a vida eterna é o quê? É que te conheçam. Jesus não está falando somente da duração de uma vida. Ele está falando da natureza dessa vida. Quando nós conhecemos a Deus, nós estamos entrando na vida eterna. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós estamos entrando na vida eterna. É uma realidade relacional. Não é apenas uma duração infinita, mas um relacionamento de intimidade com Deus. Como acontece, gente? Assim, quando você quer dar um presente para alguém que você não conhece, o que você faz? Ou você dá uma coisa óbvia que todo mundo dá, ou você pergunta para quem conhece. Certo? E quem conhece não precisa perguntar. É por isso que tem casais que ficam ofendidos, né, quando recebem um presente e está fora da expectativa, porque é como se ele te estivesse dando uma resposta: você não me conhece bem, você não está atento ao que eu preciso, você não está atento ao que eu gosto, você não tem atenção a mim. Então, quando nós conhecemos alguém, nós aprendemos como agradar essa pessoa. Uma vez a gente fez uma sobremesa de maracujá
Quantos aqui amam maracujá? Quantos aqui não gostam de maracujá? Levanta a mão bem mais alto, quem não gosta. E eu recebi em casa essa pessoa que não gostava de maracujá. Sabe, nós éramos um casal novo, eu e Mariana. A gente preparou com todo carinho para agradar a pessoa. Mas a pessoa, ela tinha repulsa a qualquer coisa de maracujá. Então assim, o que adiantou eu ter feito algo que a pessoa não gostava? Entende? Então muitas pessoas, elas têm uma boa intenção, mas erram por não conhecer o coração de Deus. Então, a vida com um novo propósito não é só sobre fazer coisas para Deus, não é sobre se esforçar para Deus, não é só sobre ler livros para Deus, frequentar lugares para Deus, servir para Deus, é sobre conhecer o coração de Deus. E saber que você está indo em direção ao que Ele quer, isso é vida eterna. Jesus está dizendo isso. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo e a quem enviaste. Quando nós conhecemos a Deus, nós o fazemos conhecido, e nós também levamos a mensagem de Deus ao mundo com assertividade. Não vamos sozinho, outros o conhecem e outros também entram na vida eterna. Amém? Então o nosso propósito é conhecer a Deus. E a outra pergunta que eu te convido a sempre fazer: Deus, como eu posso te conhecer mais essa semana? Porque para eu glorificá-lo, eu tenho que conhecê-lo. Então como eu posso conhecer mais a Deus? Porque talvez você até se sente culpado por coisas que você pensa que deveria fazer para Deus e não está fazendo. Você talvez pense: eu não estou lendo a Bíblia o suficiente, eu não estou orando o suficiente. E eu queria que você, mais do que repetir coisas que as pessoas te disseram, que Deus gosta, que Deus espera de você, que você, em um relacionamento íntimo com Deus, perguntasse: Deus, o que você quer que eu faça? Como eu posso te conhecer mais? Talvez Deus vai te falar de um jejum. Uma vez eu quis fazer um jejum para Deus. Aí Deus falou assim para mim: eu quero que você faça um propósito de oração, porque você tem feito jejum, e quando você faz jejum, você não tem orado. E Deus me falou: jejum sem oração não é jejum espiritual, é dieta. Então, já que você já aprendeu a passar fome, com o objetivo de me agradar, eu quero que você deixe de lado isso agora, e eu quero que você faça um propósito de oração. Sabe, Deus, Ele pode falar com você de acordo com aquilo que tem sido uma trava no seu relacionamento com Ele, naquilo que você precisa crescer. Talvez Ele vai te direcionar para algo que você nem imagina, mas nós precisamos conhecer mais a Deus. E isso é você abandonar um relacionamento superficial com Deus e abraçar um relacionamento de intimidade com Deus, por meio da palavra, por meio da oração, por meio da obediência, e acima de tudo, fazendo isso por amor. E isso é o quê? Desenvolver a mentalidade de Cristo, como está lá escrito em 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Aqui Paulo está dizendo assim: olha, os pensamentos de Deus são inatingíveis, são insondáveis. Quem que vai poder ensinar para ele? Quem que pode conhecê-lo? Aí ele pega e vira e fala assim: mas esses que nasceram de novo, esses que são filhos de Deus, agora têm a mente de Cristo. Aleluia. Sabe, você tem acesso, você tem algo, um caminho livre diante de você. Você tem a mente de Cristo, você pode ter mais intimidade com Ele, e isso vai te afastar do pecado, isso vai te afastar daquilo que te afasta de Deus. Terceiro, esse novo propósito é o quê? É cumprir o chamado e a missão. Cumprir o chamado e a missão. João 17,4: eu te glorifiquei na terra,
completando a obra que me deste para fazer. Então, olha só, a fala de Jesus, ele tem um aspecto também sobre uma resposta extremamente prática. Eu terminei o que o Senhor me deu para fazer. Então ele veio para a terra, enviado pelo Pai, com um checklist. Ele veio para a terra, enviado pelo Pai, com clareza do seu chamado. E glorificar a Deus e fazer a vontade de Deus tinha a ver com cumprir o combinado, com ação. Não podia ficar só em algo abstrato, sensações, não. Tinha que agir. Então, o novo propósito que recebemos de Cristo envolve agir. Então, nós precisamos agir, discernindo a vontade de Deus. Se eu estou caminhando com Jesus há 20 anos, eu falo isso para todo mundo, mas não sirvo em lugar nenhum. Não tenho discípulo, não estou levando ninguém para Jesus. Eu tenho que questionar se eu realmente sou um discípulo de Jesus. Se eu realmente estou caminhando com Jesus. Talvez hoje é dia de você se perguntar, diante da minha caminhada com Jesus, o que eu posso fazer para responder o meu chamado nele? E essa história de chamado, sabe, tem coisa que a gente tem que orar para saber, tem coisa que a gente tem que receber um envio, às vezes um envio de uma família espiritual. Então, se você é daqui da igreja da cidade, receber um envio de um líder, de um pastor, às vezes a gente tem, porque tem que ter um reconhecimento no ambiente, se você tem um chamado pastoral, tem a ordenação, tem a validação pública, tem, sabe, ok. Mas tem coisa que a gente não precisa orar para saber, não. E não tem que esperar ninguém fazer algo por nós. Porque a Bíblia, de acordo com a grande comissão de Jesus, Jesus nos disse, vá e faça discípulos de todas as nações. Fala para amar o nosso próximo. Fala e amar o nosso próximo é servi-lo. Então, nós não precisamos orar para saber a vontade de Deus nisso. Porque se tem pessoas do seu lado que precisam ser feitas discípulas de Jesus, você já sabe a sua missão. Sim? Então você olha para aquilo que Deus te deu. Deus te deu uma formação? Deus te colocou numa família? Deus te colocou numa cidade? Deus te localizou temporalmente, você vive nesse tempo? Você tem relacionamentos? Tudo isso aponta para o seu chamado. E você não precisa orar para saber o que fazer. Está escrito na palavra. E nós então temos que agir. E então Jesus ele coloca, não, eu estou ciente do meu chamado. E agora eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, eu vou agir e tudo que eu vou fazer vai convergir em Jesus. Se você tem uma empresa, como é que você pode agir levando Jesus? Como que você pode agir fazendo discípulos? Como você pode agir amando o seu próximo? Como você pode agir vivendo o seu chamado? Se você é funcionário, se você atua, aonde você atua, como você pode então responder esse chamado? Agindo, respondendo a Deus. Quarto, o que é esse novo propósito? É você viver separado para Deus. Está no verso 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles têm guardado a tua palavra. Guardar a palavra. Aqui não é simplesmente saber a palavra, não é simplesmente ter lido a palavra, é guardar e agir de acordo com a palavra, e depois
ele fala nessa oração um pouco mais adiante sobre sermos aqueles que são santificados para fazer a vontade do Pai. Ser santificado é ser separado. Então isso é você saber que você não vive como todo mundo vive. Sabe aquela velha história? Está todo mundo fazendo? Sabe aquela velha história? Se eu não fizer, sabe, eu não vou nem prosperar nesse negócio. Porque todo mundo faz. E é como se fosse uma coisa aceita no meio. Tá bom, é aceita no meio, mas é aceito pelo céu? É aceita por Deus? Por isso Jesus nos fala, por exemplo, sobre o que é traição conjugal. Eles estavam falando, não, traição é ir para a cama. Traição é, não, o que é traição? Jesus fala, é olhar com intenção impura. Já pecou, já tem algo acontecendo. Então eu tenho que guardar os meus olhos, eu tenho que guardar as minhas palavras, eu tenho que viver em santidade. O nosso propósito é glorificar a Deus, vivendo em santidade. Sabe, e eu quero te perguntar hoje, o que você pode mudar na sua vida para se santificar para Deus? Para que Deus seja glorificado por meio das suas escolhas, abandonando o pecado, abandonando o que não serve mais para você. O que Deus tem te incomodado? Eu tenho certeza que Deus tem te incomodado a deixar algo. Sabe, nós não podemos, a Bíblia fala, na carta de João, ele vai dizer que nós não podemos enganar a nós mesmos. Tendo uma vida que a gente fala que ama a Deus por boca, mas na verdade não o amamos. Então nós precisamos fazer avaliações como essa. Essa é uma noite de ceia do Senhor. E na palavra de ceia que Paulo dá, em 1 Coríntios 11, ele fala que nós temos que discernir o corpo. Nós temos que reavaliar as nossas atitudes. Para quê? Para que a nossa comunhão com o corpo não resulte em morte. Tem muitas pessoas que não discerniram bem o propósito do corpo de Cristo, usam o corpo de Cristo para o seu sucesso, usam o corpo de Cristo para as suas vaidades, usam o corpo de Cristo apenas para se sentir bem. Nós precisamos nos santificar para Deus. Ele nos chamou para a santidade. Nós temos em Jesus o perdão dos nossos pecados. Nós não podemos viver no pecado se Cristo morreu por nós. Podemos deixar o pecado. Por quê? Porque temos poder em Jesus para sermos libertos do pecado e também podemos ter a satisfação em Jesus que nenhum pecado dá. É tempo de vivermos em santidade. Amém, igreja? É tempo de respondermos a Deus com santidade. E mais do que deixar o pecado, termos uma vida que se identifica completamente com a palavra. Temos uma identidade de filho de Deus. E filho de Deus não vive de qualquer jeito. Amém? Que você seja abençoado por viver em santidade. Que você realmente seja aquele que mostra quem Jesus é, porque você não vive do jeito que todo mundo vive, e você não está em todas as conversas que as pessoas à sua volta estão, porque você entendeu que você vive para a glória de Deus. E por último, esse novo propósito é participar da glória de Cristo. Esse novo propósito é participar da glória de Cristo. Eu rogo por eles. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Então, ele fala, eu estou orando por eles, porque eu já tenho sido glorificado. E agora, o que Jesus iria fazer? Iria trazer ainda mais a participação da sua glória para os seus discípulos. Discípulos que respondem ao chamado. Discípulos que escolhem participar da glória de Cristo. E isso é o quê? É você fazer o que está escrito em 1 Coríntios 10, 31. O que é escolher participar da glória de Deus. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo
para a glória de Deus. Amém? Façam tudo para a glória de Deus. Então é um estilo de vida. É um estilo de vida de obediência. É um estilo de vida onde nós, em tudo que fazemos, mais do que obedecer uma lista, agora posso isso ou não posso aquilo, agora posso ir a tal lugar ou não posso ir, mas com um estilo de vida, desde o acordar, desde o que me traz prazer, o que me deixa triste, o que me deixa feliz, os princípios que movem as minhas ações, agora não é mais de qualquer jeito e não é mais por objetivos terrenos, prazer, conforto e sucesso. Agora é tudo para a glória de Deus. Que assim seja a nossa vida. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Amém? Aleluia. Se a gente tivesse essa oração, talvez aplicada para o nosso mundo, vamos trazer aqui algumas questões. Se a gente fosse pegar essa oração de Jesus para o nosso tempo, se o tempo de Jesus, que ele há 2000 anos atrás cumpriu essa missão, fosse hoje, o que será que estaria nessa oração? Talvez quando ele estivesse falando isso, aqui numa reflexão, um pensamento sobre o que ele traz nessa oração, e pensando nos nossos dias de hoje, iam ter coisas como: glorifiquei-te em meio ao ruído das redes, ao ego dos holofotes, à idolatria da autoimagem, revelei o teu nome em meio às distrações, às guerras ideológicas confusas, guarda aqueles que são teus, pois estão no mundo que está perdendo o senso do que é real, bom e eterno. Não te peço que os tire do caos digital, político, emocional, mas que os preserves do mal, das mentiras que disfarçam a verdade com aparência de liberdade. Consagra-os na tua verdade, mesmo que seja impopular. Tua palavra ainda é a verdade, mesmo quando zombada. Que assim sejam as nossas escolhas. Talvez não seja popular, talvez o mundo fez uma grande confusão, e o que é eterno, o que é mais importante, se perdeu no que é efêmero. Mas hoje nós vamos ser resposta à oração de Jesus. Hoje nós vamos ser resposta ao chamado de Jesus. E essa semana nós vamos glorificar a Deus. Essa semana nós vamos conhecer a vontade de Deus. Essa semana nós vamos agir em direção a Jesus. Nessa semana nós vamos participar da glória de Cristo aonde estivermos. Talvez o seu trabalho é um lugar de caos, é um lugar de pressão, é um lugar de competição, é um lugar onde muitas vezes você se viu acuado e até perdeu o seu propósito. Mas por esse chamado, pela oração de Jesus, por meio das suas escolhas, Jesus vai ser glorificado no seu trabalho essa semana. No meio dessa enfermidade que você está passando, que você ainda não entendeu o propósito, você vai mudar o seu jeito de orar. Você vai crer na cura, você vai crer no Deus que faz, mas você vai ver Deus sendo glorificado num leito de hospital, numa casa de enfermidade, talvez nos problemas que você está passando, nas dores que você enfrenta. Você ainda vai continuar crendo que Deus vai fazer o que só Ele pode fazer, mas acima de tudo, você vai ver a glória de Deus aonde você está passando, e você vai chegar a ter aquela conclusão: se eu conhecer a Deus dessa forma, no meio desse problema, se Cristo se revelou a mim dessa forma, nesse caos, se Ele fez o que Ele fez, você vai dizer: Deus seja louvado. Você vai adorar a Deus no caos, você vai ver o poder de Deus em todas as situações, e você vai dizer:
vale a pena seguir a Cristo. Eu vou falar desse Cristo para todos aonde eu estiver. Eu não estou nesse mundo sem propósito. Eu não estou nesse mundo fruto de algo ao acaso. Eu estou aqui para glorificar a Deus. Aleluia! Esse é o chamado, esse é o novo propósito. E então vamos seguir aonde estivermos, sendo que testemunha de Jesus, embaixador de Jesus e sendo discípulo de Jesus. Vamos ser testemunhas, embaixadores e discípulos de Cristo. Você aceita esse chamado? Aleluia, que Deus seja com você. E eu oro nessa noite para que Deus renove a sua fé, que Deus renove o seu coração, que Deus renove a alegria da salvação, que Deus renove em você a expectativa e a fé que você vai ver na sua caminhada, você vai experimentar a glória de Deus. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração, que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você, à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração. Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina, ou em uma das igrejas da cidade, ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas três decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da Igreja da Cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial.
tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.